Pai, nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos porque temos recebido da Tua alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor é a nossa inspiração. Senhor é a fortaleza da nossa vida. E estamos aqui, Pai, com o coração disponível, cheio, ó Pai, de gratidão. E desejamos receber a Tua boa palavra. Por isso, querido Espírito Santo, tenha toda a liberdade para manifestar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para Te adorar e Te glorificar com o nosso coração, com a nossa mente aberta para receber e o coração para compreender e entender a Tua vontade. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos, amém. Glória a Deus. Quero agradecer ao grupo de música, vocês são bênção. Pode se assentar. Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é José Carlos. Eu, juntamente com a minha esposa Ana Paula, nós servimos com muita alegria o departamento do diaconato, esse povo que recepciona você, que te acolhe, que te orienta, que está ali para lhe servir, para te acomodar, para que você esteja, a tua única atenção seja receber do Senhor. Amém? Agradeço ao Senhor pela oportunidade, a vida do pastor Francisco e da Tereza e de toda a liderança, por hoje estar aqui compartilhando algo da parte do Senhor, que eu tenho certeza que da mesma forma como impactou a minha vida, enquanto eu meditava, vai impactar a tua vida também, em nome de Jesus. Amém? Você sabia que você está num ambiente que não é natural? Você não está num ambiente comum, você está num ambiente sobrenatural, aonde você não veio receber uma palestra, não é uma palestra motivacional, não é autoajuda que você veio receber aqui. Mas diga para o vizinho que está do teu lado, é ajuda do alto. Eita glória! Aleluia! Então pegue a palavra do Senhor, abra comigo em Mateus capítulo 9. Deus é bom. Capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 35. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Amém, glória a Deus. Estamos aí num ano onde o Senhor inspirou a vida do pastor Francisco e da Tereza, e a visão para este ano é uma grande pesca. Amém? E a partir do momento que Deus deu essa visão para o pastor, o anjo da igreja, agora essa visão passou a ser de toda a igreja. Amém? Glória a Deus. E aqui nós vamos aprender algo a mais do que nós já temos aprendido e vamos aprender, continuar avançando nesse conhecimento do Senhor. Aqui no versículo 35 diz assim, Mateus capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Repita assim comigo, Jesus andava por toda a cidade e aldeia, ensinando, pregando e curando todas as enfermidades. E aqui diz, versículo 36, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, em algumas traduções está ao Senhor da colheita, que mande ceifeiros para a sua seara.
Então, vendo aqui, amados, Jesus, ele, ali no pleno exercício do teu ministério, fazendo aquilo que o Pai havia o enviado para realizar, porque Jesus, em João 6,38, ele diz que ele desceu do céu, não para fazer a própria vontade, mas fazer a vontade de Deus. Então, tudo que Jesus estava fazendo era a vontade de Deus. Tudo que você vê no Evangelho, nos 4 Evangelhos, Jesus, ele praticando, era em harmonia com a vontade do Pai. Então, quando Jesus curava, era a vontade de Deus manifesta. Quando Jesus pregava o Evangelho do Reino, era a vontade de Deus sendo manifestada para as pessoas. Quando Jesus ensinava, era a vontade de Deus. E Jesus é o nosso modelo. Tanto é que Hebreus capítulo 12, o versículo 2 diz, para nós caminharmos olhando fixamente o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. E a palavra também nos ensina que ele é um modelo, e nós devemos ser imitadores de Jesus. E você sabia que nada está na Bíblia por um acaso? Não está porque não tinha outra coisa para... não vamos colocar isso aqui só para preencher. Não, estava com um propósito de edificar a nossa fé. João, ele diz que se fosse colocar, registrar todos os feitos de Jesus, não ia conter livros, mas o que tem é o suficiente para que eu e você venhamos a crer e ter a vida eterna. Então Jesus aqui, ele está nos ensinando que para se manifestar o reino de Deus, para que haja uma grande pesca, é necessário o ensino da palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é o que você ouviu, é o que você continua ouvindo. Amém? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, ela cresce pelo meditar, e ela permanece pelo praticar. Quer aprender mais disso? Se matricule no Rema. Então veja só, ele ensinava e pregava o evangelho do reino, e logo depois havia o quê? Uma manifestação de sinais, prodígios e maravilhas. Aonde a palavra é anunciada, sinais confirmam essa palavra. O que o Senhor, ele trouxe no meu coração, amado? Se prepare, porque o Senhor, ele vai te levar a lugares onde sinais, prodígios e maravilhas vão acontecer através da tua vida. Deus, ele vai usar a tua vida como instrumento para anunciar o evangelho, e esse evangelho, ele é respaldado por sinais, prodígios e maravilhas. Vendo o testemunho do Dr. T.L. Osborne, ele e sua esposa, quando viajaram para a Índia, com um desejo ardente de ganhar almas, de compartilhar da boa nova que tinha alcançado a vida deles, eles retornaram para os Estados Unidos frustrados, porque eles chegavam lá com o desejo de pregar as boas novas, mas aí as pessoas falavam, não, mas nós temos aqui o nosso Alcorão. E dá prova aqui do seu Deus que você está pregando para nós. Ele voltou frustrado, mas ele começou a buscar ao Senhor. E ali o Senhor falou com ele a respeito de sinais, a respeito da evidência deste evangelho, que era cura, que era milagre. E ali ele teve encontro ali com o Senhor, aonde ele também foi numa cruzada evangelística, onde o Senhor falou para ele, que o mesmo que o Senhor estava operando através daquele evangelista, o Senhor poderia fazer através da vida dele. O mesmo que Deus ele fez através de Paulo, de Pedro, de João, de Filipe, ele quer e pode fazer através da minha vida e da tua vida. E aí eles voltaram novamente, agora com essa consciência. Veja só que não basta ter só o desejo de pregar as boas novas. Não basta ter somente o desejo, que já é muito bom, de ver vidas se rendendo, mas se não verem sinais, de modo nenhum crerão. Então, quando eles voltaram para lá agora com essa consciência,
porque eles colocaram um propósito agora, Senhor, eu vou ler o teu evangelho, e tudo que o Senhor, eu ver ali que o Senhor faz, eu vou crer que eu vou fazer também. Porque Jesus, ele disse, amado, em João 14, versículo 12, que se nós crêssemos nele, nós faremos as mesmas obras que ele faz, e as faríamos maiores. Parece que você não ficou muito animado com isso, né? Mas vamos lá, vai melhorar. Eles voltaram para lá, amados, e houve uma explosão de milagre, de cura. Havia cruzadas onde tinha 70.000 pessoas, mais de 100.000 pessoas que vinham para ouvir e para receber daquilo que estava acontecendo. Se tirar os milagres, amado, do Evangelho, a palavra fica um livro comum, porque os sinais estão associados ao Evangelho. Aonde essa palavra é pregada, tem que haver a manifestação. Veja só comigo aqui, deixe marcado em Mateus 9, vamos em Marcos capítulo 16. Aleluia. Versículo de número 16. Vamos ler o 15. Diz assim, aqui Jesus, após ter sido ressuscitado, ele está falando com os seus discípulos. Tem discípulo do Senhor aqui? E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Vai seguir quem? Os que creem. Tem alguém que crê aqui? Então fala assim, está falando comigo. Estes sinais seguirão os que crerem. Que sinais? Em meu nome, no nome de quem? De Jesus. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. O Senhor, Ele é aquele que confirma a sua palavra. O que eu tenho que fazer? Pregar o Evangelho. Eu tenho que anunciar, falar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, e os sinais vão nos acompanhar. Eu lembro uma certa vez que eu saí da escola à noite e encontrei um senhor no meio da rua. Foi a minha primeira experiência em ver a manifestação do poder de Deus. E ali aquele senhor, ele estava tendo um ataque epilético, ficava se debatendo em pé, não caiu no chão nem nada, mas ficava ali se debatendo. E na hora, amado, eu sei que não foi na minha capacidade, foi Deus. Eu atravessei a rua e ele estava lá fazendo, mesmo se batendo todo, se debatendo todo, ele estava fazendo o sinal da cruz. E eu peguei e falei para ele, olha, se o Senhor permitir, eu posso orar pelo Senhor. A senhora não vai fazer nada na tua vida, mas se você permitir que eu ore pelo Senhor, em nome de Jesus, o Senhor vai ser curado. Eu posso orar pelo Senhor? Ele balançou a cabeça concordando, e eu orei ali, em nome de Jesus. E no nome de Jesus, na mesma hora, aquele homem ficou totalmente lúcido, são. Fui até a casa dele, falei com a família, e ali nós anunciamos o Evangelho. Tinha uma colega da escola, e ela estava junto, e ela ficou olhando assim para mim, essa aqui, que planeta você é, meu? Que negócio é esse? Que negócio estranho é esse? Mas só que eu já tinha entendimento da palavra, que quando Pedro e João, amados, eles foram usados pelo Senhor para efetuar a cura na vida daquele homem que estava ali aleijado, à porta do templo chamado Formosa, e quando eles determinaram lá em nome de Jesus que ele levantasse e andasse,
e ali a cura foi realizada, as pessoas começaram a olhar para eles ali como se eles tivessem feito aquilo por capacidade própria. Ele falou: não, por que vocês estão olhando para mim, para nós, como se pela nossa própria capacidade nós viéssemos fazer esse homem andar aqui? Não, foi através do nome de Jesus o Nazareno que ele está andando em perfeita saúde, porque a glória é do Senhor, mas o Senhor, ele conta comigo e com você. Veja só aqui em Atos, capítulo 5, aleluia, Atos capítulo 5, versículo 14, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Então veja só, amado, e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais todos, diga todos, eram curados. Deus, ele não mudou. Eles haviam recebido a capacidade do Senhor. Eles haviam ali já sido revestidos de poder pelo Espírito Santo. Já tinha acontecido o dia de Pentecostes. E você sabia que Jesus, ele estava operando o que ele estava operando, porque ele também recebeu da unção, porque ele havia se esvaziado de toda a sua glória. Então ele estava como um homem comum, mas só que ele recebeu a capacidade. E nós, quando nascemos de novo, recebemos a capacidade que vem do alto. Você recebeu a unção do Senhor, a unção do Todo-Poderoso. Nós vemos aí um mundo desesperado. Não é só o Brasil. Muita gente, por falta do conhecimento dessa verdade, estão em desespero por conta da pandemia. E muitos estão colocando a esperança no governo. Nós devemos orar pelo nosso governo. Devemos orar pelas autoridades, porque essa é a vontade de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 em diante. Porque Deus, ele deseja a salvação de todos. Mas só que, amados, não foi nenhuma instituição humana, não é o governo, não é nenhuma obra de caridade que vai trazer a manifestação do reino de Deus. Porque a instituição que foi ungida e levantada, habilitada por Deus para promover o reino de Deus aqui nessa terra, se chama igreja. Você tem a resposta e a água que o povo tem que beber, que o povo precisa beber. Porque a igreja não é as quatro paredes, amada, a igreja somos nós. Aleluia. Aonde você chega, chega o poder de Deus. Aonde você chega, chega a graça do Senhor. Aonde você chega, chega a verdade para libertar o cativo, o oprimido, porque o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim e Ele me ungiu para pregar as boas novas, para abrir a visão do cego, para curar os quebrantados de coração e anunciar o ano aceitável do Senhor. É o melhor tempo, amado, para que nós, como igreja, venhamos avançar com o Evangelho, com a palavra de Deus. Porque vemos aqui Pedro, até a sombra de Pedro, amado. Há unção até nos teus ossos. Há unção em todo o teu ser. Porque você foi mergulhado em Cristo Jesus. Veja só agora Atos 19, versículo de número 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Coisas extraordinárias o Senhor operava através das mãos de Paulo.
Coisas extraordinárias o Senhor quer operar através das tuas mãos, através da tua vida, de todo o teu ser. Porque o que precisa? O despertar dessa consciência. O evangelho de poder, porque o evangelho é o poder de Deus. Paulo, ele diz em Romanos 1:16, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Aleluia! Não se envergonhe de falar do evangelho. Alguém falar, estou com uma dor, você falar, Jesus já levou essa dor. Se você deixar que eu ore, Deus ele vai operar na tua vida, você crê? E aí o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus. Veja só a primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus, ele habita dentro de você. E nós somos os responsáveis para manifestar esse reino na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, aonde nós estivermos, aonde tem pessoas, você é representante legal, um embaixador do reino de Deus, do reino de Cristo. Você tem a unção para fazer isso. Você tem a unção, você tem o Espírito Santo cooperando com você. Você não está só. Por isso é importante, amado, você a cada dia mais se expor à palavra, se expor às verdades do reino, orar, buscar ao Senhor, meditar na palavra, porque isso vai trazer crescimento. Na hora que você for falar do evangelho, você vai ser tomado pela ousadia do Espírito Santo e o nome do Senhor será glorificado. Porque também os sinais, amados, não é para você se autopromover. Porque as manifestações do Espírito não é para promover nome de homens. A manifestação do Espírito é para promover o reino do céu. Não é para promover o homem, não é para promover títulos ou cargos, é para promover o reino de Deus, é para alcançar vidas. Por isso que nós observamos ali em 1 Coríntios 12, versículo 7, que as manifestações do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Útil para quem? Para mim? Não, para o reino. Aleluia! Então se prepare, meu irmão, porque você está capacitado, cheio do poder de Deus, cheio da graça do Senhor. Nada, nenhuma habilidade vos falta. Nada vos falta para que nós comecemos a grande pesca, a grande colheita, o maior número de pessoas, amados, se rendendo ao Evangelho. E quem vai fazer isso? Eu e você. Não é um trabalho só do pastor, não é um trabalho só dos obreiros, é um trabalho de todo filho de Deus. Todo filho do Senhor, ele está ungido e capacitado para isso. Volte comigo ali em Mateus 9. Aqui, no versículo 36, diz que Jesus, ele olhou para aquela multidão e teve grande compaixão, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas, que não têm pastor. Veja só, o Senhor, ele olhou porque ali, amados, na época que Jesus ele estava pregando o Evangelho, a religião que predominava ali, havia muita religiosidade por causa dos fariseus. Tanto é que o próprio Jesus, nós observamos isso em Mateus 23, ele vai reprovar, quer dizer, durante todo o seu ministério, mas ali ele vai, como diz, rasgar o verbo. Vai falar, vocês são hipócritas, vocês são como um sepulcro caiado, vocês estão bonitos por fora, mas por dentro vocês estão mortos, porque eles ali viviam uma religiosidade, e ali o povo não estava sendo bem cuidado. O povo aqui, Jesus ele falou que ele teve grande, a palavra de Deus diz que ele vendo aquela grande multidão, teve compaixão deles, porque andavam desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Mas o Senhor, ele levantou eu e você, para cuidarmos de pessoas, para cuidarmos de vidas, porque Paulo, ele vai dizer, ali em 1 Coríntios 4, 15, que
a pessoa ela pode ter muitos aios, ou seja, muitos tutores, muitas pessoas que vão ensinar, mas poucos pais espirituais. E hoje o Senhor ele quer despertar paternidade sobre a igreja. Esse é o tempo que Deus ele quer despertar a paternidade na igreja por gerar vidas, o desejo por gerar vidas, porque muitos estão pregando o evangelho a fim somente do lado de receber coisas naturais, mas só que o evangelho é muito mais do que isso, meu irmão. Não é só coisas naturais, o principal objetivo é as coisas espirituais, são vidas, porque Jesus ele veio a este mundo, não foi para te dar coisas, foi para te dar vida eterna. Foi para que o meu e o teu nome seja escrito no livro da vida. Paulo ele diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que se nós esperarmos, se a nossa expectativa no Senhor for somente nas coisas desta vida natural, cotidiana, nós somos os mais miseráveis. Nossa, pastor, não é eu não, é a Bíblia, vai lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Então, amado, que haja esse despertamento. O Senhor estava chamando a atenção dos discípulos. Olha, eles estão como ovelhas que não têm pastor, ou seja, não tem um guia, não tem uma liderança, não tem uma voz, não tem uma referência para caminhar, porque nós vemos um exemplo do ofício de um pastor, literalmente, natural. Nós vemos isso nas palavras de Davi, no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor, unge a minha cabeça com óleo, teu cálice transborda. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então o pastor é aquele que cuida, é aquele que vai cuidar, vai zelar, vai proteger, porque a ovelha ela carece de cuidados. Eles estavam sem a direção, e o Senhor ele levantou eu e você. Parece que não se alegrou muito com isso, não. Porque o Senhor Jesus, ele fala em Mateus 5:13 que nós somos o sal da terra. E nós somos também a luz do mundo. Não se coloca a luz debaixo do alqueire, mas coloca no velador, para que ilumine toda a casa, para que todos ali sejam abençoados por aquela luz. E aí ele fala o sentido do que ele está querendo dizer. Ele fala, para que os homens vejam as boas obras na vida de vocês e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então as pessoas elas precisam, amado, de uma referência. Os navios, quando eles vão estacionar, eles seguiam pelo farol, para mostrar como eles têm que organizar ali, estacionar o navio. Você é esse luzeiro. Você é essa luz no teu trabalho, na tua família. Veja só comigo aqui, na palavra do Senhor, em Provérbios, capítulo 29. Provérbios 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O que é a profecia? A palavra inspirada. E você sabe que você tem a palavra inspirada dentro de você? As pessoas, o alimento que as pessoas precisam está dentro de você. Essa palavra inspirada, ela habita dentro de você. O verbo que se fez carne habita dentro de você. A habilidade do Espírito habita dentro de você. Aleluia! E aqui em Provérbios mesmo, vamos ver aqui o capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança.
Senhor, Ele te capacita para você orientar outras pessoas. Para você dar essa palavra, orientar, Ele vai te capacitar, porque o Espírito Santo, Ele te lembra de tudo aquilo que você tem recebido do Senhor. Essa é uma das funções do Espírito Santo. Na hora que você estiver, porque Deus Ele vai colocar pessoas no teu caminho, e ali em diversas adversidades, aonde a palavra vai fluir da tua boca. E quando acontecer isso, amado, não temas, porque o Senhor, Ele vai respaldar, Ele vai confirmar a palavra dEle. A direção está sobre a tua vida. Você tem aquele que te guia naquilo que é útil, aquele que te guia, que te instrui na verdade, o Espírito Santo, para você alimentar outras pessoas, orientar outras pessoas, porque essa capacidade não vem de nós mesmos, vem do Senhor. Veja a segunda carta aos Coríntios. Você ama a palavra, irmão? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 5. Capítulo 3, versículo 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como que de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de onde? Diga, o Senhor é a minha fonte. Ele sendo a tua fonte, amado, não vai ter escassez, não vai ter falta. Quanto mais você dá dessa palavra, mais você vai receber, mais o Senhor vai acrescentar na tua vida. Enquanto você corre fazendo a vontade do Senhor, Deus, Ele cuida da tua casa, Ele cuida dos teus negócios, Ele deixa com que tudo venha fluir conforme a vontade dEle. Aleluia! Porque o inimigo, amado, ele quer nos sobrecarregar com coisas, ao ponto de não sobrar tempo para fazer aquilo que nós fomos ungidos e chamados para fazer, que é pregar o Evangelho, que é falar do amor do Senhor. Aleluia! E aqui Jesus, Ele teve compaixão daquele povo, Ele teve compaixão. E aqui no versículo 37, volta lá comigo, em Mateus 9, versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros ou trabalhadores. Aí o que ele dá ali? Uma instrução. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Sabe o que o Senhor Ele quer de nós? Você não somente anuncie, mas que você ore para que Ele levante mais trabalhadores, para que Ele levante pais e mães espirituais, para que Ele levante pessoas que tenham compromisso com o reino de Deus, pessoas que são forjadas pela palavra e pelo Espírito, cheias do Espírito, cheias de sabedoria, cheias de conhecimento da verdade do Senhor. Veja que até quando o Senhor viu ali a necessidade, houve a necessidade na igreja de levantar os diáconos na igreja, ali não podia ser qualquer pessoa. A igreja tinha mais de 3.000 pessoas, amados, mais de 3.000 membros, mas só que a exigência era: escolha aí 7 homens, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de boa reputação, ao qual coloque sobre esse importante negócio. Aleluia! Então veja só, amados, mas tem tanto cristão espalhado pelo mundo. Ainda assim o Senhor, Ele não quer simplesmente pessoas que conheçam de ouvir falar, mas pessoas que sejam praticantes da palavra. Porque eu posso passar a minha vida toda dentro de uma garagem, e nem por isso eu vou virar um carro. Eu posso passar a vida toda dentro de uma igreja, mas nem por isso eu vou me tornar um cristão autêntico. O que vai me fazer um cristão autêntico é o quanto eu pratico desta verdade, o quanto essa palavra é real na minha vida. E o Senhor, Ele quer fazer coisas gloriosas. O Senhor, Ele está pronto para manifestar poder e glória sobre a igreja do Senhor. Mas só que a igreja precisa
alinhar nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração do Pai. Jesus, ele se movia de íntima compaixão. Hoje tem pessoas que ela chora assistindo um filme, assistindo uma minissérie, chora no final de uma novela, mas não chora mais por vidas. Não chora mais por almas. Mas esse é um tempo que o Senhor, ele vai sim, se você disser sim, como você falou, como nós falamos aqui no louvor, o Senhor me chamou, eu disse, eis-me aqui. Quando você se colocar na brecha, ali disponível ao Senhor, pode ter certeza, porque o Espírito Santo, ele é aquele que nos ajuda na nossa limitação, na nossa fraqueza, e ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Aí sim, haverá um grande avivamento sobre a igreja. O avivamento não vai vir, amado, simplesmente de qualquer forma, não. Temos que nos posicionar em oração, temos que nos consagrar, temos que nos dedicar mais, temos que nos doar mais ao Senhor. Aleluia! E quando nós nos colocamos nessa posição, amado, onde o que nós só queremos alcançar vidas, queremos alcançar almas, queremos ver pessoas sendo transformadas, famílias sendo edificadas, famílias fortalecidas. Eu li um tempo atrás um livro de Charles Finney, um grande avivalista, um grande evangelista, aonde conta-se que das suas cruzadas, mais de 80% das pessoas que aceitavam Jesus, elas permaneciam firmes com o Senhor. Não era só aceitou Jesus e depois abandonava o evangelho, não, e permaneceram firmes. E sabe como é que era feita uma das cruzadas? Ele enviava ali o Pai Nash, onde ele era um homem onde ia interceder pela cidade onde ele ia fazer as cruzadas. E ele ali ficava ali intercedendo e tendo dores de parto, gemendo por aquela cidade, olhando para aquelas pessoas, para aquelas vidas. E quando a palavra era pregada, as pessoas ali sentiam, eram compungidas, como nos dias dos apóstolos, amados. Quando Pedro está pregando, a Bíblia diz que os judeus, eles compungiram-se dentro de si e falaram, o que eu tenho que fazer para ser salvo, para ter a vida eterna? Arrependam-se dos seus pecados, recebam o Senhor, para que venham tempos de refrigério. E ali cerca de 3.000 pessoas se renderam e foram batizadas. Eu creio, amado, nessa chuva, a chuva serôdia está chegando. Porque tem a chuva temporã que é para preparar a terra. A chuva temporã já veio. A chuva serôdia é para colheita. Aleluia, e o Senhor, Ele conta comigo e com você, meu amado. Para que haja uma grande colheita. Há uma necessidade de nós, como igreja, nos posicionar, entrar mesmo ali com um desejo ardente por vidas, por almas. Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para alcançar a minha casa, alcançar a minha família, aqueles que passarem por mim, Senhor, sendo impactado pela tua palavra, pelo teu evangelho, que a minha família, que o meu lar seja assim, ó Pai, um referencial para outras famílias também. Tudo por vidas, tudo por fazer a vontade do Senhor. E ali ele fala para orar. Senhor, ele não poderia falar aqui, levante ceifeiros, mas ele conta com a minha e a tua cooperação. As coisas não vão acontecer sozinha, mano. A coisa não vai cair de repente assim, de qualquer forma. Precisa uma participação. O povo precisa orar, rasgar não as vestes, mas sim o coração. Vá comigo em Joel. Joel capítulo 2. Joel lá no Antigo Testamento. Tem lá Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Esse é o cabra. Aleluia. Versículo 15 em diante, diz assim: tocai a buzina em Sião,
santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então, amado, é o tempo de não rasgar as vestes, mas sim o nosso coração. Lá no teu secreto, você ali se colocar: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? Usa a minha vida, me capacita para que eu venha ser um instrumento do teu louvor, para que outras pessoas venham se achegar ao Senhor através de mim. Levante ceifeiros na tua seara, levante obreiros na tua seara, levante trabalhadores na tua seara, para que venham cumprir o ide, o pregai o evangelho a toda criatura, o ide, fazer discípulos de todas as nações. E fazer discípulo, amado, não é você simplesmente levar a pessoa a confessar Jesus. Esse é o passo, mas o discipular demanda tempo, requer que você se disponha do seu tempo por amor a outra vida, fazer o que um dia alguém fez por nós, porque hoje, amado, se nós estamos aqui é porque alguém também se desprendeu do seu tempo para investir na nossa vida, investiu tempo na nossa vida para nos ensinar. Eu falo para as pessoas: não cheguei na igreja, e aí o pastor pegou e falou: entrega a Bíblia na mão daquele rapaz ali, que é ele que vai pregar. Não, irmão, eu não sabia nem onde ficava Gênesis, não sabia nada, o pastor falava lá e eu me perdia todo, mas só que eu decidi me esforçar, eu quis conhecer, Pai, eu quero conhecer a tua palavra, eu quero conhecer a tua verdade, eu quero me preparar, eu quero ser capacitado pelo Senhor, eu quero me preparar para aprender a falar do teu amor para outras pessoas. E ali o Senhor me conectou com pessoas que me ensinaram, falar: o caminho é esse, é esse, é esse, é esse. E até hoje, graças a Deus, pela nossa liderança, pela vida do pastor Francisco e Tereza, dos pastores, os líderes, porque eu aprendo com cada um que sobe aqui, amado. Porque isso aí também a gente aprendeu a receber de todas as unções que passam por este altar. Porque cada um tem algo da parte de Deus para compartilhar e que vai acelerar o teu crescimento, que vai lhe auxiliar no teu crescimento. Então esse é um ano onde o Senhor falou conosco sobre essa grande pesca, e o Senhor hoje está falando o que nós precisamos fazer. Haverá sinais, haverá prodígios, haverá maravilhas da parte do Senhor se manifestando através da minha e da tua vida, mas isso não vai acontecer de qualquer maneira. Nós temos que orar, nós temos que nos derramar diante do Senhor, rasgando o nosso coração, buscando isso em Deus. Pai, eu quero chorar por vidas, eu quero derramar lágrimas por vidas, eu quero sim, Senhor, que a dor do meu irmão seja a minha dor. Porque se mover de compaixão é se colocar no lugar do outro. Mas nós estamos vivendo um tempo onde cada um com seus problemas. É normal lá no mundo, amado, mas isso está entrando dentro das igrejas. Não é normal para a igreja, porque a igreja é representante de Cristo. Porque a palavra cristão significa parecido com Cristo. Como que Jesus era? Que haja em vós, Filipenses 2,5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí as pessoas às vezes pegam: é mesmo, né, pastor? Tem lá, João 14:12, fala: olha, crê no Senhor Jesus, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda fará maiores. Oh, glória, que eu vou orar, o paralítico vai andar, o morto vai ressuscitar. Mas você sabia que Jesus não só fez os milagres? Ele se movia de íntima compaixão. Jesus, ele perdoava.
Quando Jesus chamou aquele que o traiu de amigo, ele não estava sendo falso não, irmão. As coisas podem ter sido mudadas no coração de Judas, mas no coração do Pai não. E como é que estão os relacionamentos? Você está carregando mágoa no teu coração? Precisa tratar isso daí, para que haja uma grande colheita. Porque se você se deixar contaminar com o sentimento de amargura, você vai paralisar aquilo que Deus ele tem na tua vida. Libere isso hoje. Libere isso hoje. Libere essa pessoa do teu coração hoje. Você que nos acompanha. Você não entende por que as coisas não estão rompendo, não estão acontecendo. E o Senhor ele está sondando o teu coração. E você sabia que diante dos olhos do Senhor não há nada encoberto? A palavra dele é bem clara, né? Em Hebreus 4:12, fala que a palavra dele é mais cortante que uma espada de dois gumes. Ela é viva, ela é eficaz, ela causa ali a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, a qual nenhuma criatura está encoberta diante dos olhos daquele a quem nós devemos prestar conta. Nada está encoberto diante do Senhor. E o Senhor ele está falando, olha, eu quero fazer isso, mas só que primeiro precisa ajustar o coração. Precisa haver liberação de perdão. Precisa haver o perdão, porque a oração do Pai Nosso é o que? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Se eu retenho isso no meu coração, eu não recebo o perdão do Senhor. Ah, mas Jesus ele perdoou porque ele era filho de Deus. E eu te pergunto, você é filho de quem? Não tem para onde fugir, irmão. Quer dizer, tem para onde fugir, se lançar para cumprir a vontade do Senhor. Aleluia! Porque eu gosto sempre, amado, de usar outros exemplos também, que a palavra nos dá, né? Fora de Jesus, porque a pessoa às vezes você vai evangelizar, mas Jesus era Jesus. Eu vou falar, mas vamos ver aqui em Atos 7, tem um homem chamado Estevão, onde ele era cheio de fé, cheio do Espírito Santo, o povo apedrejando ele, ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia! E aí, Jesus era Jesus, e Estevão? Amém? Então, amado, nós temos que nos posicionar com a palavra do Senhor. Não deixe que a raiz de amargura, veja só em Hebreus, capítulo 12. Estão comigo? A gente vai seguir no fluxo do Espírito, né? Aleluia. Glória a Deus. Capítulo de número 12. Versículo de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então que nós vamos seguir essa santificação, um coração puro, lavado pela palavra do Senhor, lavado pela verdade do Evangelho, pelo amor do Senhor, porque perdão, amado, mas eu não consigo esquecer o que tal pessoa me fez. Perdão não é você sofrer uma amnésia não, irmão. Porque eu lembro, eu tenho uma ferida aqui, uma cicatriz, eu fui atropelado com 10 anos de idade, o carro saiu me arrastando, como se fosse daqui até finalzinho do degrau ali, eu fui arrastado embaixo de um carro, onde a esposa do rapaz, ela pediu para o marido dela parar o carro, eles estavam saindo para viajar, eu estava jogando o jogo da velha na rua. Ixi, revelei minha idade, ninguém sabe o que é isso. Tem gente aqui que nem sabe o que é isso. O que é jogo da velha?
Corta aí, corta. Aí eu estava no meio fio da rua, lá de casa, e fazendo lá, brincando com um colega meu, estava de costas, e esse carro veio, bateu aqui na minha cabeça, eu já me debrucei no chão, e ele saiu me arrastando. A princípio, eu na minha cabeça de criança, achei que era algum adulto que estava com a placa de ferro e pisando em cima de mim. Mas aí eu fui tentando sair, e a moça pediu para o marido parar o carro, porque ela sentiu o assoalho do lado dela, do pé dela, subindo. E quando ele parou, era eu saindo debaixo do carro, todo rasgado. E fez uma ferida aqui, um buraco aqui no meu ombro. A princípio, estava doendo, amado. Fazer medicamento, passar metiolate. Os medicamentos, metiolate de hoje, amado, não faz nada. Mas daquele tempo, ardia. Se tocasse a princípio, amado, doía demais. Mas só que se passaram já, aí eu vou revelar de vez, muitos anos. Hoje você pode bater aqui, amado, não dói, mas eu não me esqueci, mas não causa dor. Perdão é você lembrar e não sentir dor. Amém? Esse é o verdadeiro perdão, amado. Então, para haver uma grande pesca, tem que haver um coração totalmente purificado na palavra. Um coração livre de toda amargura, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através das nossas vidas. Amém, amados? Se coloquem em pé em nome de Jesus. E essa é uma manhã de milagre. Essa é uma manhã de sinais, é uma manhã de prodígio. Se prepare, amado, porque você vai participar de cultos aqui, onde você vai ver o enfermo saindo curado. Já acontece, mas vai acontecer com maior intensidade. Vai acontecer milagres. Você pode convidar, amado, pessoas que estão passando por depressão, que estão passando por algum tipo de opressão. Tragam, fala, olha, vá lá na igreja, aonde eu congrego, porque Deus, Ele vai te libertar. Deus, Ele vai despedaçar esse jugo de sobre a tua vida. Não tenha vergonha. Sabe quem foi o principal instrumento para que Naamã recebesse a cura dele? A cura na vida da lepra que estava no corpo dele? Alguns vão falar, foi Eliseu, pastor. Todo mundo sabe, não. Foi aquela jovem que foi levada como escrava para a casa dele. Porque foi ela que falou que havia um homem de Deus em Israel, em Samaria, a qual, se ele estivesse diante dele, ele seria curado daquela lepra. Aí nós vemos um exemplo de alguém que não tinha mágoa no coração. Aquela menina tinha saído da sua casa, do seu país, da sua casa, da sua família natural. Não foi conforme a vontade dela, porque ali ela era escrava. Foi contra a vontade dela. Saiu do convívio das pessoas que ela amava. Quando ela viu que Naamã estava com lepra, ela poderia falar, está vendo aí? Bem feito. Que morra dessa lepra. Não me tirou da casa dos meus pais contra a minha vontade. Olha a mão de Deus pesando aí. Mas não, irmão. Aquela moça demonstra que não havia nenhuma mágoa. Ela demonstra o desejo de que Naamã conhecesse o Deus verdadeiro. Que esse seja o desejo do meio do teu coração. Aquela pessoa que de repente te feriu com palavra, com alguma atitude, amado, o que ela precisa é ter um encontro com o Senhor. Mas não é um encontro que muitos lugares pregam por aí. Você vai ver, Jeová vai te fulminar. Vai te torrar todinho. Mexeu comigo? Ai daquele que toca no ungido. Irmão, nós somos o amor. Deus é um pai de amor. E ali aquele homem foi totalmente curado. Você porta a cura para a vida dessas pessoas.